Boa noite, gente. Bem-vindo a mais uma aula de terça. Hoje a aula vai ser sobre a abordagem da vertigem na emergência, os principais síndromes vertiginosos que a gente atende na emergência. A gente sabe que é um diagnóstico diferencial difícil, até para os neurologistas, mas hoje quem vai apresentar essa aula para a gente é a Ana Luísa, ela é R3 de Neuro do Odilon Beres, sob a orientação do Dr. Albert Lúcio, neurologista de lá, e ela vai passar algumas manhas para a gente, como é que a gente não deixa algo, porque o medo da vertigem é deixar algo grave passar, como um AVC de fossa posterior. Então, Ana, bem-vinda, muito obrigada por ter concordado em dar essa aula, viu? Obrigada, Clarice, pelo convite. Então, hoje eu vou trazer a abordagem da vertigem da emergência, né? E vou começar introduzindo um conceito antigo que a gente trazia, que por muito tempo a gente tentava abordar a tontura por meio de uma classificação do tipo de sintoma que o paciente estava sentindo. Então, a gente tentava classificar assim, se era uma tontura mais vertiginosa, se era uma tontura mais pré-síncope, uma tontura mais puxando para o desequilíbrio, e até mesmo aquelas tonturas que a gente chama de lightheadedness, que era aquela tontura que o paciente se queixava de uma cabeça vazia e tudo. Só que aí, a gente acabou percebendo que nem sempre os pacientes se encaixavam muito bem nessa divisão. E também os pacientes tinham uma certa dificuldade de explicar o que eles estavam sentindo e os médicos de entender esse sintoma e encaixar dentro dessas divisões que eu falei. E aí, por conta disso, surgiram novas propostas de abordagem e o primeiro artigo que eu vou trazer é exatamente sobre isso. E aí ele chama Titrate. Qual que é a importância da tontura, né? Ela corresponde a 3 a 4% das queixas no pronto atendimento, o que dá em torno de 50 a 100 milhões de pessoas que procuram um pronto atendimento por conta da queixa de tontura. Sendo que dessas pessoas, 15% vai ter uma causa grave como etiologia. Então, identificar essa causa grave é super importante, né? Para a gente conseguir evitar risco de sequelas e até risco de vida. E aí, para a gente conseguir fazer uma abordagem correta, é muito interessante que a gente faça uma anamnese, um exame físico muito bem feito, com o principal objetivo de diferenciar essas causas benignas de causas malignas, até para reduzir, né, a frequência que os médicos deixam passar alguma causa grave. E a nossa tendência, né, diante de uma queixa de tontura, diante da possibilidade de ter uma causa grave envolvida nessa queixa, a gente acaba tendo o impulso de fazer exames complementares, seja uma tomografia, uma ressonância, uma angiotomografia. E esses exames, além de terem um custo, nem sempre eles vão ser úteis na condução do caso da tontura, inclusive podendo até atrapalhar a condução clínica. E aí, para a gente sistematizar bem, né, essa avaliação da tontura, a gente vai fazer um passo a passo, né? Que aí vai ser uma hierarquização de perguntas para a gente chegar num diagnóstico correto e com mais acurácia, certo? E aí, o primeiro passo seria uma triagem, que seria basicamente para afastar causas graves, óbvias, que poderiam estar envolvidas nesse sintoma de tontura. E aí a gente faria isso por meio, né, da avaliação de sinais vitais, alteração de estado mental. E aí tá, já separamos esses pacientes que já têm uma causa grave óbvia, a gente passa para essa abordagem que a gente chama de titrate, que nada mais é que um acrônimo de passos que a gente vai seguir. Então, ele vai usar algumas perguntas, né, que a gente vai fazendo para o paciente, e com base nisso, a gente vai chegar nas principais síndromes que a gente encontra no pronto atendimento. Então, a primeira pergunta, que é a mais importante, é referente ao time, que é basicamente saber, assim, quando que essa tonteira começou, quanto tempo que ela está durando e como que ela vem evoluindo ao longo do tempo. Se ela, por exemplo, é uma tonteira intermitente, que ela vem e volta,
se ela é uma tonteira aguda, mas contínua, ou se ela já é uma tonteira crônica. O que vai importar para a gente hoje, né, seriam essas tonteiras episódicas e essas tonteiras agudas. Em segundo lugar, a gente já vai estar, então, diante, né, de dois tipos, episódico ou agudo. A gente vai pensar nos triggers, que seriam a avaliação de gatilhos relacionados com essa tonteira. Então, assim, a gente procuraria ações, movimentos, situações que provoquem o início da tontura nesses pacientes. E aí, a partir dessas duas primeiras perguntas, a gente já consegue dividir os pacientes em 4 síndromes. E a partir dessas síndromes, aí a gente parte para o exame físico direcionado, que é o exame assim, à beira-leito mesmo, que a gente vai, por meio dele, tentar diferenciar causas benignas de causas malignas. E aí tá, fizemos os exames à beira-leito, ainda não conseguimos descartar uma causa grave. Aí sim a gente partiria para uma propedêutica complementar, que é quando a gente ainda tem uma suspeita de uma causa grave, que a gente ainda não conseguiu excluir por meio dos passos anteriores. E aí agora eu vou falar de cada uma dessas síndromes, como que a gente aborda cada uma delas. Começando pelas síndromes episódicas, que seriam caracterizadas por uma tonteira intermitente, que pode durar segundos, minutos, horas, e que ela é primordialmente caracterizada por episódios múltiplos e espaçados ao longo do tempo. Lembrando que é muito importante a gente perguntar assim, ativamente para o paciente se essa tonteira de fato ocorre em episódios ou se ela realmente é contínua sem melhora. Porque o paciente com tonteira, ele vai chegar e ele vai falar que ele está tonto o tempo todo. Às vezes ele vai ter uma dificuldade de espontaneamente falar que, na verdade, essa tonteira tem períodos de melhora e tudo. Então, é parte, né, da nossa abordagem fazer essa pergunta de forma, assim, ativa. E aí, por meio disso, né, definindo uma síndrome episódica, a gente tem as formas provocada e a forma espontânea. A síndrome episódica provocada, ela então vai ser caracterizada por ataques que, em geral, vão durar segundos a minutos, e é sempre importante, né, nesse momento, também diferenciar se ela é, de fato, provocada por gatilho ou se ela seria apenas exacerbada, ou seja, o paciente já está com a tonteira e, por exemplo, uma movimentação pioraria o sintoma. E aí a gente tem as causas comuns, né, que seria a VPPB e a hipotensão ortostática, e as causas mais graves, que seriam, né, os tumores de fossa posterior e aquela hemorragia que a gente não conseguiu detectar naquele primeiro momento, que está levando à hipotensão. E aí tá, a gente está diante de uma síndrome provocada. A gente vai usar o exame físico para tentar desencadear o quadro, para tentar definir a fisiopatologia por trás dessa tontura. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma avaliação da hipotensão ortostática, né? Fazer as manobras e presenciar uma queda pressórica. E, no caso, fazer a manobra de Dix-Hallpike para tentar presenciar o nistagmo característico da VPPB. Aí, o primeiro vídeo que eu vou mostrar é exatamente sobre a manobra de Dix-Hallpike, que ela é o padrão ouro para o diagnóstico de vertigem posicional paroxística benigna. Aí, primeiro eu vou narrar, porque o vídeo é um pouco mais rápido. Aí, o paciente dele, girada 45 graus para o lado que a gente vai querer examinar. E aí, ele vai partir de uma posição sentada para uma posição deitada, de modo que a cabeça dele vai ficar pendente, esse paciente, nessa posição, por cerca de 60 segundos, para tentar presenciar o nistagmo que vai. E aí, depois, né, dessa observação, a gente volta o paciente para a posição sentada. Aí, a mente deixa o paciente por até uns 60 segundos, é o tempo suficiente.
E aí, ele vai voltar, e inclusive você pode até observar como que vai ficar esse nistagmo depois, né, da manobra. E aí, que nistagmo é esse, né? Que nistagmo que a gente está procurando nesses casos? Para identificar VPPB, nesse caso do canal semicircular posterior, que é, em geral, o canal que está mais acometido nesses casos. É um nistagmo que ele tem uma latência de poucos segundos, com um componente vertical para cima e um componente rotatório que vai bater para a orelha de baixo, que ele vai ter um aspecto crescente e decrescente. Então, assim, ele vai atingir um pico, né, de intensidade, e depois ele vai resolvendo aos pouquinhos, até que ele cessa. Então, assim, a duração que ele costuma ter, em geral, é menos de 1 minuto. Lembrando que ele também, né, ele é fatigável. Então, se a gente ficar repetindo a manobra diversas vezes, eventualmente esse nistagmo não vai mais aparecer. E quando a gente coloca o paciente sentado, eventualmente pode ser que o nistagmo inverta de direção, mas isso não é indicativo de lesão central, isso é bem característico da lesão periférica, né, que seria a VTPB. E aí agora eu vou mostrar como que ele se apresenta, tá? Aí, só para explicar, no começo eu não deixei muito bem apresentado, mas a paciente, né, estava deitada e aí ela não estava, o olho dela não estava apresentando nenhum tipo de movimento anormal. E aí a gente posicionou ela de forma a colocar na manobra do Dix-Hallpike e observamos o que aconteceu. Aí a gente vai observar que ela tem um nistagmo bem intenso, com um componente vertical e um componente rotatório, que aos poucos ele vai reduzindo de intensidade. Então, assim, ele atinge esse pico até que ele some. E isso é o nistagmo característico da VPPB. E o tratamento da VPPB também é feito por manobras. No caso, eu vou dar aqui o exemplo da manobra de Epley, que é basicamente a continuação, né? Ela começa com uma manobra do Dix-Hallpike. E aí a gente vai movimentando a cabeça do paciente de 90 em 90 graus e esperando 30 segundos entre cada movimentação, a fim de corrigir, né, a VPPB. Aí eu vou mostrar agora. Aí primeiro a manobra de Dix-Hallpike, aí espera 30 segundos, move a cabeça 90 graus. Espera mais 30 segundos, move a cabeça mais 90 graus. E aí depois coloca a paciente sentada novamente, e em geral isso tende a corrigir a VPPB. Então tá, então a gente já falou da síndrome episódica provocada. Próximo tipo de síndrome seria a síndrome episódica espontânea. Ela pode durar minutos a horas, e a frequência dela também é variável. Tem síndrome episódica espontânea que acontece várias vezes ao dia, e tem síndrome episódica espontânea que o paciente vai relatar que acontece uma vez por mês. Em geral, o paciente vai chegar no pronto atendimento assintomático, de modo que esse exame neurológico que a gente faria no paciente, ele, em geral, vai ser normal. Então, o nosso foco nesse tipo de síndrome vai ser na anamnese. Por quê? As principais causas associadas a essa síndrome episódica espontânea, elas vão ter sintomas típicos associados. Então, por exemplo, na migrânia com fotofobia, na síncope vasovagal, a gente poderia ter uma perda de consciência, turbação visual, palidez, sudorese. No ataque de pânico, a gente poderia estar associado a medo e ansiedade. E nas causas graves, como no caso das cerebrovasculares, a gente poderia ter outros déficits associados,
uma dor crâniocervical. Nas cardiorrespiratórias, né, outros sintomas associados, um eletrocardiograma alterado, uma queixa de uma dor no peito, uma queixa de uma dispneia. E na causa endocrinológica, que seria a hipoglicemia, o paciente pode acabar relatando uma sensação de fraqueza, pode inclusive ter déficits focais também. Mas, infelizmente, esses achados típicos, eles também podem estar ausentes em 25 a 35% dos casos, o que torna essa avaliação um pouco mais difícil. E aí, esse é o primeiro fluxograma da aula, que é basicamente a primeira divisão das síndromes, né, que seria a síndrome episódica, que a gente definiu como episódica por meio da primeira pergunta, né, que seria referente ao tempo, e aí a gente dividiu naquelas síndromes que são provocadas e nas síndromes espontâneas. Diante de uma síndrome provocada, com um Dix-Hallpike positivo, nistagmo típico, aí a gente faria a manobra de reposicionamento. Ah, não, a gente fez um Dix-Hallpike, mostrou um nistagmo, mas é um nistagmo atípico, não é um nistagmo típico da VPPB. Aí é interessante a gente partir para uma propedêutica complementar, né, para avaliar lesões na fossa posterior. Ah, não, o Dix-Hallpike veio negativo, mas as manobras de hipotensão ortostática vieram positivas. Aí seria uma avaliação para entender o motivo dessa hipotensão ortostática. Ah, não, veio tudo negativo, não mostrou Dix-Hallpike nistagmo típico, as manobras de hipotensão ortostática também não demonstraram nada, aí a gente faria, né, um acompanhamento patológico. E aí, nas síndromes espontâneas, aí, às vezes, né, o paciente vai ter uma história de uma migrânia, vai ter uma história de doença de Meniere, não vai ter um risco cardiovascular alto, não vai ter um risco alto de AVC, aí a gente pode até medicar o paciente por conta do sintoma e tudo, e aí fazer um encaminhamento também especializado. Ou então, o paciente tem outros achados típicos, um achado de síncope vasovagal, um histórico de ataque de pânico, aí a gente também faz um encaminhamento conforme necessidade. Ah, não, o paciente apresentou uma história atípica, não está encaixando muito bem em nenhuma etiologia específica, ou então ele tem um alto risco cardiovascular, um alto risco de ter um AVC, aí a gente já tem que investigar as outras causas mais graves, né? Que seria o AIT, arritmia, tromboembolismo, hipoglicemia. Então, aí a gente fechou o bloco das síndromes episódicas. Agora a gente vai partir para o outro bloco, que é o bloco das síndromes agudas. As síndromes agudas, elas vão envolver uma tontura que o paciente vai referir que é aguda, persistente e que dura dias a semanas. E é primordialmente caracterizado como um episódio único e prolongado. Lembrando que ela costuma ter uma evolução num curso monofásico, com um pico precoce na intensidade dos sintomas. Então, assim, a partir do momento que o paciente começa a ter tontura, ele já vai falar que está na sua intensidade máxima e, aos poucos, né, essa intensidade vai reduzindo de forma gradativa. E aí, existem também duas formas de síndrome aguda, que seria aquela síndrome pós-exposição e a síndrome espontânea. No caso da síndrome pós-exposição, é aquela que vai estar diretamente relacionada ou com trauma ou com uma exposição tóxica, seja a toxinas, drogas, medicações, e vai ser caracterizado por um ataque único, agudo e que vai se resolvendo gradualmente à medida que a exposição é cessada. E aí a gente pode, inclusive, ter outros sintomas associados, como, por exemplo, cefaleia, alteração do estado mental. E a outra síndrome seria a síndrome aguda espontânea, que seria, né, aquela tonteira persistente associada a náuseas, vômitos, instabilidade de marcha, nistagmo, intolerância à movimentação. Em geral, o paciente com esse tipo de tonteira, ele vai procurar o pronto atendimento sintomático. E isso vai ajudar a gente na hora do exame físico, que a gente vai fazer um exame físico direcionado. E lembrando, né, que, mais uma vez, é muito importante a gente diferenciar uma síndrome episódica provocada em que o paciente, em repouso, está normal, não está com nenhum sintoma,
daquele tipo de paciente que já está com sintoma, mas aí alguma movimentação, algum gatilho pioraria, só pioraria a síndrome, não provocaria ela. E aí tá, aí a gente tem, né, dentro das causas das síndromes agudas espontâneas, uma causa benigna e comum, que seria a neurite vestibular, e uma causa grave e comum, que seriam os AVCs, né? Lembrando que nesse tipo de AVC, os déficits focais vão estar presentes em menos de 20% dos casos. Então, nem sempre, né, vai ser tão óbvio assim para a gente pensar num AVC com um paciente que chega somente com uma queixa de tontura. E é aí que a gente aplica o RINS. Aí aqui é o artigo que eu vou usar para explicar certinho sobre o RINS. E o objetivo do RINS é basicamente diferenciar uma síndrome aguda espontânea de etiologia central de uma síndrome aguda espontânea de etiologia periférica. E o princípio do RINS é todo em cima do sistema vestibular, que basicamente é o seguinte: para o corpo se manter em equilíbrio, por um paciente não ter essa queixa de tontura, a gente depende dos dois nervos vestibulares normofuncionantes. E aí, o que seria esse RINS, né? Ele é um mnemônico de 3 testes que a gente vai fazer, que é o Head Impulse, a avaliação do nistagmo e o Test of Skill. Qual que é a importância do RINS? Ele tem uma sensibilidade maior do que a própria ressonância na detecção das síndromes vertiginosas agudas de etiologia central, quando o paciente chega nas primeiras 72 horas. Então, assim, é extremamente importante para a gente, né? Principalmente nós, né, que não temos o recurso, por exemplo, da ressonância disponível lá no nosso pronto atendimento, e sabemos também que a tomografia ela tem uma baixa sensibilidade para a detecção de AVCs de fossa posterior. Então, agora a gente vai destrinchar o RINS, né? Primeiro exame do RINS é o que a gente chama de Head Impulse, que ele vai avaliar a ativação do nervo vestibular e a integração com os movimentos oculares. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo de como que faz esse exame. O paciente vai estar sentado de frente para o examinador e vai fixar os olhos no nariz do examinador. O examinador vai pegar a cabeça do paciente, mover de um lado para o outro. E aí, depois, rapidamente, ele vai mover a cabeça do centro para a direita e do centro para a esquerda. De modo que a velocidade dessa movimentação tem que ser rápida, é uma movimentação de baixa amplitude e o paciente não deve saber que isso vai acontecer, o teste tem que ser imprevisível. Aí é o examinador fazendo, né? E aí é a visão do examinador, quando ele está fazendo. Aí vai, ó, do centro para a esquerda, né? Aí depois da esquerda para a direita, da direita para o centro. E ele vai observando como que fica essa fixação do olhar à medida que ele vai fazendo esse teste. E o que a gente espera, né? Um paciente normal, se a cabeça dele é movida para um lado, o olho tem que ir para o lado contralateral para manter a fixação do olhar. Quando o reflexo está alterado, a gente tem um atraso nessa fixação. E isso é indicativo de lesão periférica. Segundo exame é a avaliação do nistagmo. E de acordo com as características do nistagmo, a gente consegue diferenciar entre causas periféricas e causas centrais. O nistagmo periférico, ele vai ser unidirecional, ele vai bater para o lado bom. Em geral, ele vai ser suprimido pela fixação do olhar, e ele vai seguir o que a gente chama de lei de Alexander, que é o quê? É o aumento da intensidade do nistagmo quando a gente mira o olhar para o lado bom. Já o nistagmo central é aquele nistagmo caótico, que muda de direção, que quando o paciente mira para um lado, aí o nistagmo aumenta de intensidade para esse lado. Quando ele olha para o outro, o nistagmo vai aumentar para o outro. Olha para cima, também vai ter um aumento.
Em geral, ele vai ser vertical, vertical torsional ou torsional. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de test of skill, que é basicamente observar se o paciente apresenta um desalinhamento do olhar vertical. Ou seja, se um olho está mais para cima do que o outro. E aí, a gente usa uma ferramenta que seria o cross-cover test, que aí ele sensibiliza um pouco essa avaliação para ver esse desalinhamento. Aí eu vou mostrar o teste. Aí primeiro ele está fazendo cover. Aí está fazendo dos dois lados, cover on cover. E aí agora ele está fazendo o que a gente chama de cross-cover, que aí é nesse exame que a gente consegue avaliar melhor esse desalinhamento do olhar vertical. E aí, quando a gente vê esse desalinhamento, isso é um indicativo de um desequilíbrio na via utrículo-oculomotora. E isso é indicativo de uma lesão central. Então, em resumo, quando a gente faz o RINTES, a gente tem os achados sugestivos de etiologia periférica e os achados sugestivos de etiologia central. O que seria, né, sugestivo de etiologia periférica? A presença de 3 achados, que seria um nistagmo horizontal unidirecional, que segue essa lei de Alexander, associado a um alinhamento vertical normal, associado a um head impulse anormal. Já os achados sugestivos de etiologia central, basta um para a gente suspeitar de que é uma etiologia central. Então, aquele nistagmo que muda de direção ou que é evocado pelo olhar, e ou um desalinhamento vertical, e ou um head impulse normal. Lembrando que a gente pode sensibilizar ainda mais esse exame por meio do que a gente chama de HINTS Plus, que seria a avaliação de qualquer perda auditiva. Quando a gente está diante de uma perda auditiva, isso também vai ser sugestivo de etiologia central. E aí a sensibilidade do HINTS fica ainda melhor, chega a 99,2%. E por fim, último artigo, é uma última estratégia que a gente pode utilizar para diferenciar síndromes vestibulares agudas periféricas de centrais. E isso seria feito por uma avaliação super fácil, que seria a avaliação da ataxia. Esse artigo, né, ele fez uma classificação, e aí ele classificou a ataxia em grau 1, que seria um desequilíbrio leve a moderado, de modo que o paciente é capaz de andar sozinho. Um grau 2, que seria um desequilíbrio grave, e aí o paciente precisa de uma ajuda para deambular. E um grau 3, que é assim, o paciente não consegue andar, ele cai. E por que é uma ferramenta útil? Porque ela por si só, a ataxia por si só, quando ela é grau 2 ou 3, ela teria 92,9% de sensibilidade e 61,6% de especificidade para identificar AVCs de fossa posterior. E quando a gente tem essa ataxia moderada a grave, associada a um nistagmo com características, né, de origem central, aí a gente já vai para 100% de sensibilidade e 61,6% de especificidade para a identificação de AVCs de fossa posterior. Então, assim, é uma ferramenta que a gente pode usar e deve, né, e que vai ajudar muita gente na condução do caso. E aí, agora, eu vou passar 2 casinhos, só para a gente fixar melhor um pouco os conceitos do RINTES. Aí, o primeiro caso é um homem de 67 anos que está com vertigem há 3 dias. Ele não tem diplopia, não tem pitose, não tem queixa de fraqueza, não tem queixa de desequilíbrio, nem de perda auditiva. Não tem comorbidades, não usa nenhuma medicação. E aí, a gente foi fazer o exame dele. Primeira coisa que a gente vai observar nesse paciente é que ele vai ter um nistagmo horizontal para a direita. E dá para ver que quando ele olha para a direita, ele tem um aumento da intensidade desse nistagmo. Aí ele olhando para a esquerda. E agora ele olhando para a direita, um nistagmo intenso. Olhando para cima, continua batendo para a direita. Olhando para baixo, continua batendo para a direita. Foi fazer o head impulse, ele não tem um atraso na fixação do olhar. É um head impulse
normal. Nenhum dos lados, fez para os dois lados e ele não atrasa essa fixação do olhar. E, por fim, fez o teste of skill e também não se verificou o desalinhamento vertical do olhar. Então, ó, resumindo os achados. Ele tem um nistagmo horizontal para a direita, não foi sugestivo de etiologia central. Ele tem um alinhamento vertical normal, que também, né, não é sugestivo de etiologia central, só que ele tem um head impulse normal. E isso é sugestivo de etiologia central. Logo, isso faz com que a gente queira estender a propedêutica desse paciente. Então, ele foi para uma tomografia que mostrou exatamente o que a gente estava procurando, né? Uma alteração na fossa posterior. No caso, foi uma hemorragia no pedúnculo cerebelar médio. E aí, o diagnóstico dele ficou como uma hemorragia de fossa posterior. Já o caso clínico 2, seria uma mulher de 55 anos com uma queixa de uma vertigem grave. Falou que ela está com uma estabilidade postural quando ela anda, não tem perda auditiva e de comorbidade ela só tem uma hipertensão. Como fazer o exame dela? O que a gente observou? Primeiro de tudo, um nistagmo horizontal para a esquerda. Aí tá bem devagarinho, mas dá para ver que o nistagmo está batendo para a esquerda. E aí, ó, quando ela mira o olhar para a esquerda, a gente até percebe que tem um aumento da intensidade desse nistagmo. E quando ela olhou para a direita, até diminuiu a intensidade desse nistagmo, só que a gente percebe que ele continua batendo para a esquerda. Ela olhou para cima, a gente mantém isso de bater para a esquerda. E aí ela passou pelo head impulse. Quando fez para a esquerda, foi normal, não teve atraso na fixação do olhar. Agora, quando ela foi para a direita, dá para ver que teve um atraso. Aí eu vou repetir aqui, porque é bem indiscreta a alteração. Aí, ó. Aí, ó. Teve um atraso, e agora em câmera lenta, dá para ver melhor. Ó, foi para a direita, e aí só depois que o olho fixou novamente, teve esse atraso. Então, em resumo, os achados do exame físico dessa paciente, né? Então, tem um nistagmo unidirecional, um alinhamento vertical normal, um head impulse anormal, sem perda auditiva, e com desequilíbrio de marcha, mas não teve relato de queda, não falou que estava precisando de ninguém para ajudar ela a andar, de modo que o exame físico não deixou dúvidas de que é uma causa periférica benigna, que seria a neurite vestibular aguda. E aí a gente entra para o segundo bloco, né, de síndromes vestibulares, que seriam as que a gente definiu, né, a síndrome aguda, por meio daquela pergunta do tempo. E aí a gente definiu que era uma síndrome única e prolongada. Aí, se o paciente tiver uma história, né, de pós-exposição, por exemplo, uma história de TCE, aí seria interessante a gente proceder para um exame de imagem, né, para investigar se não teria uma fratura no crânio, se não teria uma dissecção de artéria vertebral. Ou então, não, paciente com histórico de barotrauma, né, com risco de ter perfurado o tímpano. É interessante passar por uma avaliação otológica para avaliar se não teria uma fístula, né? Ou então, um histórico de exposição a tóxicos, drogas ilícitas, monóxido de carbono, aí pode até passar por um teste toxicológico e, conforme necessidade, né, passar por um tratamento de desintoxicação. Ou então, um histórico de uso de medicações, seja antibióticos, como gentamicina, ou então anticonvulsivantes, como carbamazepina, aí a gente pode ou ajustar a dose, ou até fazer uma desintoxicação conforme necessidade. Aí isso seriam as síndromes agudas pós-exposição. Partindo agora para as síndromes agudas espontâneas. Aí é onde a gente faz o RINTES.
Ah, não, rintes sugestivo de etiologia periférica, sem surdez associada. A gente pode até fazer uma medicação, tipo Dramin, e aí é segmento, é um curso benigno, tende a melhorar ao longo dos dias. Ah, não, então foi um rintes sugestivo de etiologia central, presença de surdez. Aí é interessante que a gente faça uma avaliação neurológica, né, investigar AVC e até síndromes mais raras, que também são graves, né, seria encefalopatia de Wernicke, ou então uma encefalite. Fez o rintes, o paciente não estava com nistagmo, né, que para a gente fazer o rintes a gente precisa da presença do nistagmo. Aí a gente faz um segmento médico, assim, mas nada, nenhuma conduta específica para o momento, tá certo? E aí tá. Então, para resumir essa aula de tontura, né? É, a mensagem que fica, né, é que a gente precisa, e a gente tem, né, de ferramentas direcionadas e que são muito úteis na avaliação do paciente com tontura para a nossa tomada de decisão. A primeira delas, né, que a gente usa é o titrate, em que a gente investiga o tempo, os gatilhos e faz o exame direcionado. Lembrando que o tempo de evolução, a forma de início, a forma que dura, né, como evolui, é a parte mais importante, né, é a pergunta mais importante, porque é ela que vai guiar todo o resto do raciocínio. Quando a gente está diante, né, de uma síndrome vestibular aguda espontânea, o RINTES é o pilar, é a nossa peça-chave, é um exame útil, sensível, específico, custo efetivo, né, não tem custo, e que vai ajudar a gente, né, a diferenciar causas graves de causas benignas. E lembrar que é sempre muito importante a gente associar tudo, né, qualquer sintoma, né, na verdade, com o contexto clínico do paciente e o restante do exame físico. Isso também pode ajudar a gente na tomada de decisão, tá certo? Aí essas foram as minhas referências, e é isso.